meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, graça e paz em nome de Jesus. O nosso pastor está em Santa Catarina e não conseguiu voo para estar conosco nesta manhã dominical, por isso que eu assumi o púlpito. É bom lembrar que hoje é aquele domingo em que nós entregamos aquela oferta especial para o trabalho de ação social da igreja, então não nos esqueçamos de fazer isso na hora da entrega dos dízimos e das ofertas. Eu queria refletir com os irmãos nessa manhã, em termos modestos, sobre a missão cristã. Para tanto, abramos a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. Marcos, capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, é com alegria que estamos reunidos nesta manhã, nesta casa de oração, para louvar e adorar o Teu santo nome. Também estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz, porque temos fome e sede de Ti. Que neste domingo o Senhor fale amorosa e poderosamente ao nosso coração, a fim de que sejamos fortalecidos para prosseguirmos adiante, na caminhada cristã, vivendo a nossa vida no centro da Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Nós estamos diante de uma narrativa de milagre. Esses registros que descrevem as ações miraculosas de Jesus são importantes porque visam consolidar a nossa fé. São importantes porque contribuem para a consolidação da experiência espiritual. E eu quero citar algumas das razões por que nós deveríamos valorizar essas descrições relativas às ações radicais e terapêuticas de Jesus. Em primeiro lugar, porque colocam em evidência a natureza messiânica do ministério de Cristo, ressaltando assim a messianidade do Mestre de Nazaré. Também revelam tanto o poder quanto o amor de Deus. Essas narrativas
sublinham as intervenções soberanas e amorosas de Deus em favor da família humana. Em outros termos, essas narrativas apontam para o fato de que Deus não ignora a nossa dor. Além disso, tais narrativas nutrem o nosso coração de fé e esperança na medida em que demonstram, de forma, eu diria, inequívoca, que o Deus revelado plena e totalmente em Jesus de Nazaré é Deus solidário. Cabe lembrar que, no âmbito dos evangelhos, existem inúmeras narrativas de milagres, o que, a meu ver, quer dizer que essas ações miraculosas de Jesus tocaram profundamente o coração dos discípulos pioneiros. Então, nós estamos diante de uma dessas narrativas. E eu gostaria de extrair desse texto alguns elementos que talvez nos auxiliem tanto a pensar acerca da missão cristã, como também ideias que podem nos encorajar a levar os nossos amigos a Jesus. Então, vamos dar uma olhada nessa passagem. Nela, nós encontramos a história de 4 homens que foram a Cristo conduzindo um paralítico. Os amigos do enfermo, evidentemente, queriam vê-lo curado e não desistiram diante dos obstáculos que surgiram. Ao contrário, com determinação, vigor e confiança, superaram as barreiras e colocaram aquele homem enfermo na presença de Jesus. O mestre, como está dito aí, comoveu-se, perdoou os pecados daquele indivíduo e o curou. Em vista disso, podemos dizer que essa é a história de um sujeito que foi salvo e curado pelo Senhor, contando com a fé e a solidariedade de seus amigos. Isso nos lembra que não nascemos apenas para passar pelo mundo. Ao contrário, nascemos para celebrar a vida, para transformar a vida numa experiência radiante sob as bênçãos do Senhor e ainda para fazer diferença na vida das pessoas. Nascemos para fazer diferença na vida das pessoas. Eu e você não somos apenas produtos da graça, também somos seus agentes. Todo cristão é tanto produto da graça de Deus, quanto agente desta mesma graça. Você é um agente da graça do Senhor. Quantos podem dizer amém? Essa reunião aqui é fruto da ação graciosa de Deus. E todos os que estão aqui, aqueles que um dia foram alcançados pelo poder do Evangelho, foram transformados por Deus em agentes de sua graça. E Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, como eu e você sabemos, em nossa vida, a fim de conformar-nos à imagem de Jesus de Nazaré. Deus está trabalhando em nosso favor, dado que o Deus cristão, o Deus revelado pelas páginas da Bíblia, não é Deus contra nós, é Deus por nós, e é evidente que eu e você também sabemos que Deus que trabalha em nós, que trabalha por nós, também trabalha por nosso intermédio. Logo, nós somos colaboradores do Senhor, servidores do Rei. Podemos, sim, de fato, fazer diferença na vida das pessoas, em nome de Jesus. Diz o texto: alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico. Notem, meus irmãos, que o poder de Deus não substitui a atuação do homem. Foi por isso que, diante do túmulo de Lázaro, Jesus não disse alguma coisa do tipo: abre-te, Sésamo, mas sim, tirai a pedra. Tirai a pedra. Nós somos parceiros sociais de Deus. Somos agentes da graça de Deus. Deus também atua na história por meio de mãos humanas.
Amém? Então, a partir dessa história, nós vamos pensar rapidamente em alguns aspectos da missão cristã. Primeiro deles, que talvez nos dias que correm nos toque particularmente, a unidade. Um dos aspectos essenciais da missão é a unidade. Para fazer a obra de Deus é necessário um esforço de equipe. O que nós encontramos neste texto, além de tantas outras coisas? Pessoas trabalhando juntas para atingir um objetivo comum. Vejam aí, verso 3. No texto nos é dito que 4 homens foram a Cristo conduzindo um enfermo. Eles estavam juntos, buscavam um objetivo comum, enfrentaram as dificuldades juntos, obtiveram a vitória juntos. Eles estavam juntos, imbuídos do desejo de colocar o amigo paralítico na presença de Jesus, com o fito de proporcionar ao amigo enfermo uma experiência de restauração, de transformação, de soerguimento existencial. Trabalharam juntos. E notem que eles viveram essa experiência independentemente de quem ocupava a função de imperador romano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como pastor, eu não sei quem será o nosso próximo presidente. Mas uma coisa eu sei: Deus continuará no trono, Deus continuará reinando, Deus continuará conduzindo todas as coisas, e nós, juntos, sob o poder do Espírito Santo, seguiremos adiante pregando o Evangelho para que homens e mulheres sejam transformados para a glória de Deus. É isso! É isso! Estamos unidos pelo sangue de Jesus. Pertencemos a Deus. Somos de Deus. O nosso negócio é com Deus. Queremos viver para a sua glória. Queremos proclamá-lo, servi-lo e adorá-lo ao longo de nossa vida, independentemente de quem esteja no governo. Porque no governo eterno, sobre todas as coisas, está o nosso Deus. Amém. Voltando à normalidade. O discípulo cristão não tem um espírito independente. Ele sabe que para fazer a obra de Deus é necessário um esforço conjunto. Ele sabe que depende de Deus e que é necessário que as pessoas que se reúnem em torno das Escrituras, que creem em Jesus, sigam juntas, fazendo a obra do Senhor. Em Atos 2:44 está dito: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o cristão regenerado sabe que depende de Deus para seguir adiante, proclamando o reino, fazendo discípulos, e que depende também do apoio dos irmãos. E aqui estão esses homens, trabalhando juntos, com vigor e determinação, porque sabiam que valia a pena. Valia a pena tentar colocar aquele homem enfermo na presença de Jesus. Valia a pena superar os obstáculos, bem como as barreiras, para proporcionar ao amigo enfermo uma experiência de restauração. Eles criam que Jesus haveria de se compadecer do enfermo. Eles realmente devem ter ouvido alguma coisa acerca dos milagres de Jesus, então eles resolveram trabalhar juntos para auxiliar aquele sujeito enfermo. Meus irmãos e minhas irmãs,
para que homens e mulheres sejam colocados na presença do Senhor, é necessário que superemos as barreiras, que avancemos, independentemente das diferenças que há entre nós, para que pessoas sejam alcançadas por Deus e transformadas por Jesus. Eu diria mais o seguinte, que devemos tomar cuidado com as ciladas do diabo. Nós temos uma compreensão da vida, uma cosmovisão cristã, para usar a terminologia mais elegante. E essa compreensão que temos da vida nos diz que o inimigo atua para promover fissuras relacionais, para promover a desunião, para fazer com que eu e você não sigamos adiante juntos em unidade. A palavra diabo, do grego diabolos, significa, como vocês bem sabem, difamador, caluniador. Em última análise, significa aquele que lança um contra o outro. Enquanto o Espírito Santo atua para que tenhamos comunhão, tenhamos unidade e nos entendamos, o inimigo de nossas almas atua para que nos afastemos uns dos outros, para que percamos a comunhão, para que percamos a unidade. Lembre-se do que ocorreu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam reunidas. As pessoas falavam idiomas diferentes, mas conseguiram se entender. Havia pessoas diferentes ali, com pontos de vista diferentes acerca do mundo, das coisas que estão no mundo, mas as pessoas conseguiram se entender, porque o Espírito Santo dirigiu aquela igreja, dirigiu aqueles homens e dirigiu também aquelas mulheres. Eu creio nisso. Creio que, não obstante tenhamos pontos de vista diferentes sobre muitas coisas, imaginem que entre nós há inclusive flamenguistas. Alguém deu um aleluia aí. Mas nós nos entendemos, porque nós temos um objetivo. O nosso objetivo é colocar homens e mulheres na presença de Jesus. O nosso objetivo é que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam transformadas, que a igreja seja aquecida pelo poder do Espírito Santo, para que Deus seja glorificado. Então nós vamos superar as barreiras, nós vamos superar os obstáculos e vamos seguir adiante em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vou pedir para que vocês façam uma coisa que eu sei que muitos não gostam de fazer. Eu também, acho que é a primeira vez que eu peço isso aqui. Não pedi uma outra vez, alguém me deu uma cornetada, não pedi mais. Vou fazer hoje de novo. Será que você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado e dizer que Deus te abençoe, que bom estar aqui com você? Tem gente que não gosta, não acha muito legal, mas tá, vamos hoje, vai. Somos um no Senhor. Somos de Jesus. Estamos aqui unidos pelo sangue do Cordeiro. E seguiremos juntos fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Eu creio nisso, creio nisso. Então resistamos às investidas de nosso inimigo e ele, como diz a Bíblia, fugirá de nós. A comunhão cristã honra a Deus. Grave isso na sua mente e também no seu coração. A comunhão cristã honra a Deus. Unidade. Para que sigamos adiante, atuando na cena contemporânea como cooperadores do Senhor, como servidores do Rei, é necessário que cultivemos a comunhão. Mais um elemento. A intrepidez. Marcos capítulo 2, verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. O que esses homens fizeram foi intrépido, audacioso, para dizer o mínimo. Carregaram um paralítico para cima do telhado, para que ele pudesse ser descido numa corda. Imaginem uma coisa como essa. O sujeito chegou flutuando à reunião.
quanto destemor aqui. E eu entendo que devemos ser intrépidos na pregação do Evangelho. A Bíblia nos ensina a sermos ousados na busca por Deus e a sermos ousados também na proclamação da palavra do Senhor. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então nós podemos ser ousados e humildes na busca por Deus. Quer dizer, essa ousadia aqui é uma ousadia, eu diria assim, desprovida de arrogância, desprovida de petulância, porque está baseada nos méritos de Jesus e não nos nossos próprios méritos. É uma busca ousada, baseada naquilo que Jesus fez por nós sobre a cruz e na história. Em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Buscar a Deus com ousadia e humildade, proclamar a palavra com intrepidez e autoridade. Então, cabe lembrar que o Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo aplica a palavra pregada ao coração e a igreja, por sua vez, sob a bênção do Espírito, atua no mundo visando levar homens e mulheres a Cristo. Então, a minha oração é que nesta manhã nós sejamos tomados por esse destemor inflexível, um destemor que nos leve a sair pelas trilhas do mundo, como disse Lutero, declarando que ainda há lugar. Ainda há lugar. A porta é estreita, todavia, continua aberta. Então, eu vou repetir aquela ideia da qual eu gosto muito. Já repeti isso aqui mais 2 ou 3 vezes. Bem, é aquela coisa, né? A gente vai envelhecendo, não. A gente vai amadurecendo e começa a repetir determinadas coisas. Imagine você acordando de manhã e ouvindo a voz de Deus. Deus lhe dizendo bom dia. Você responderia dizendo, bom dia, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que Deus diria, que bom que você perguntou. É o seguinte, eu vou sair por aí. Vou sair por aí para semear a paz. Vou sair por aí para restaurar homens e mulheres. Vou sair por aí para pacificar corações. Vou sair por aí para edificar famílias. Eu vou sair por aí a fim de que homens e mulheres sejam salvos, transformados, libertados de suas mazelas. Eu vou sair por aí para fazer o bem. Você quer vir comigo? Vocês querem vir comigo? Somos agentes da graça de Deus. E a minha questão com Deus, ontem à noite, quando eu fiquei sabendo que talvez o pastor Antônio não pudesse estar conosco, foi a seguinte: como é que nós vamos sair por aí, se nós estivermos aqui dentro nos digladiando? Se nós perdermos o foco? Se nós permitirmos que um quadro eleitoral atribulado arrebente a nossa comunhão? Mas Deus não permitirá que isso aconteça. Somos um no Senhor. Estamos aqui unidos pelo sangue de Jesus. E é uma maravilha olhar daqui de cima e ver essa igreja lotada, num domingo de feriado, de fim de semana de feriado. A gente imaginou que pouquíssimas pessoas viriam hoje. Olha só que surpresa abençoada. Cada irmão querido conosco. A Verinha, que ficou um tempo fora, todo mundo preocupado que a Verinha chegou, está aí, está bem. Alguns irmãos que passaram por procedimentos cirúrgicos estão se recuperando, daqui a pouco estarão de novo conosco. Alguns irmãos que sofreram acidentes se recuperaram, estão conosco aqui, estou vendo. É Deus agindo para que nós estejamos juntos, para que juntos, sob o poder do Espírito Santo, proclamemos o Evangelho, sigamos adiante falando acerca das excelências daquele que se fez um de nós. Somos agentes da graça.
por onde os agentes da graça passam, a vida floresce em todo o seu fulgor. Nosso compromisso é com o florescimento da vida, é com a promoção da comunhão, é com a promoção da unidade cristã. Unidade, um elemento essencial para a realização da missão. Intrepidez. Por fim, confiança. Confiantes no poder de Deus, esses homens tomaram o que eu vou chamar de iniciativa de fé, versos 3 e 4. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, o versículo número 4 eu acabei de ler. Então, para se fazer a obra de Deus, é necessário crer que o trabalho será abençoado. É necessário crer que Deus abençoará as obras de nossas mãos, que Deus proverá resultados. Então, no texto está dito que Jesus curou aquele homem, e mais importante que isso, é claro, perdoou os seus pecados. Então, esses homens, portanto, representam, eu diria, o grupo daqueles que sabem que Deus continua agindo no mundo a fim de soerguer homens e mulheres para a sua glória. Esses homens aqui representam o grupo daqueles que querem ver Deus agindo na vida de seus amigos, de seus parentes, de seus colegas, de seus familiares. Esses homens aqui representam o grupo daqueles que sabem que diante de Jesus há sempre um bem a ser experimentado. Há sempre um bem. Todas as pessoas que foram a Jesus com o coração quebrantado foram abençoadas por Ele. Todas. Gente foi abençoada com pão, gente foi abençoada com salvação, gente foi abençoada com consolo, com conforto, com transformação, mas todas foram abençoadas. Esses homens representam o grupo daqueles que sabem que podem levar pessoas a Cristo confiando na ação do Senhor. Então, vejam só que numa primeira tentativa, esses indivíduos, como está no texto, não conseguiram entrar na casa. A casa estava cheia. A minha pergunta é a seguinte: desistiram? Não. Eles resolveram explorar uma nova possibilidade. Foram criativos. Eu diria o seguinte, que os amigos são assim. Os amigos procuram dar um jeito de ajudar. Não é não? Vou dar um jeito, vou ajudar de alguma forma. Vamos orar, vamos ver o que pode ser feito. Eu e você não podemos converter as pessoas, é verdade, mas podemos colocá-las à mercê da graça de Deus pela oração. Podemos evangelizá-las, podemos discipulá-las. Talvez você esteja orando por alguém, procurando levar alguém a Cristo, e esteja fazendo isso há muito tempo. Ouça a voz do Senhor, não esmoreça. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de suas orações. Creia, o tempo de Deus e os planos de Deus são perfeitos. O tempo de Deus e os planos de Deus são perfeitos. Vejam que no verso 12, lá terminando o texto, está dito que, após esse feito extraordinário de Jesus, todos glorificaram a Deus. Então, o meu objetivo hoje, ao pregar esse modesto sermão, é no sentido de que eu e você cultivemos a unidade, independentemente das circunstâncias nas quais estamos inseridos. Sejamos intrépidos na busca por Deus e na proclamação do Evangelho da Graça. E ainda, que sigamos adiante, confiantes no fato de que Deus continua a agir neste mundo, a fim de transformar homens e mulheres para a sua glória. E que eu e você vivamos assim, para que façamos diferença na vida das pessoas, para que todos os nossos feitos
façam com que as pessoas que convivem conosco glorifiquem o nome do Senhor. Amém.